Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando por aqui para trazer hoje o nosso quinto dia do nosso desafio, uma vida com propósito. E a palavra de ordem de hoje é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Vamos ver o que teremos por aqui hoje. Que é a sua vida? Tiago 4:14b. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Isso nos diz o Anais Nin. O modo de você enxergar a sua vida molda a sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, gastar o seu dinheiro, usar os seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntando-lhes: como você enxerga a sua vida? Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas diferentes. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. Entre tantas outras coisas, a vida é movimento. E a vida se movimenta com quem está se movimentando. E as pessoas dizem: a vida é um carrossel. Algumas outras vezes você está em cima, outras você está embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou outras ainda irão dizer: a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca iremos usar. Ou ainda há aqueles que irão dizer: a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que lhe derem. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente nesse momento? Como você vê a sua vida? O que você pensa a respeito da sua própria vida? Ou a respeito da vida de um modo geral? Tal imagem é a sua metáfora de vida. É o significado, é a interpretação do que você dá para a vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupas, de joias, de carros, de penteados, de adesivos e até mesmo de muitas tatuagens pelo corpo. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você possa perceber ou imaginar. Ela determina suas esperanças, seus valores, seus relacionamentos, suas metas, suas prioridades. E, por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, o seu principal valor será qual? Se divertir. Se você pensa que a vida é como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e viverá correndo de um lado para o outro. E provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará e muito a própria resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou como um jogo, vencer será muito mais importante para você do que o próprio processo da competição. Qual a sua visão afinal de vida? Você pode estar baseando a sua vida em uma metáfora falha. Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá que contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da vida, sobre os conceitos, preceitos, sobre os valores, sobre os princípios. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a plena e verdadeira vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus, o que Deus tem sobre a vida, o que Deus pensa a respeito da vida para cada um de nós. A vida é um teste. A vida é uma incumbência de confiança. E a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos divinos. E aqui nós iremos trazer a vida na Terra como uma metáfora de um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao seu caráter, fé, obediência, amor, honestidade, lealdade, princípios e valores. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão ao pedir-lhes que oferecesse o seu próprio filho Isaque.
Deus provou Jacó quando ele teve que trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. E Adão e Eva, que Deus nos fala a respeito dele, foram reprovados no teste, no próprio jardim do Éden. E Davi foi um teste dado por Deus em diversas ocasiões, um grande exemplo de provações, de tentações, como vemos o exemplo dele na Bíblia. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, como Ruth, como Esther, como Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida, infelizmente ou felizmente, é um simples teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, mediante aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo em relação ao clima. Como você reage ao clima? Quando está chuvoso, quando está com sol, quando está frio, quando está calor. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém. Como quando você pega o lixo que foi jogado no chão, no meio da rua, ou quando é educado com um balconista ou com uma garçonete, ou com uma faxineira, ou com um doutor, ou com um médico. Como que é o seu comportamento? Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar com cada um de nós, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Eu percebo que Deus testa a fé por meio de problemas, por meio de esperança, pelo modo como lidamos com as posses e com o amor, por meio das pessoas, dos relacionamentos, dos vínculos. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Você acha que Deus te abandonou quando as tribulações vêm? Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Aqui um exemplo, quando o rei chamado Ezequias experimentou esse teste. E a Bíblia nos diz o seguinte: Deus os deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial da sua vida, Deus deixou-o só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade ainda maior. É no momento que expomos as nossas vulnerabilidades que nos conectamos em plena intimidade e comunhão com Deus. É rasgar o coração na presença dele, né? Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor e dependência a Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações internas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então, Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concede para lidar com eles. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: mas Deus cumpre a sua promessa e não o deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportá-la. Ele simplesmente dará o fardo na medida exata daquilo que você pode suportar. Nada além mais do que isso. Ou até mesmo as bênçãos. As bênçãos estão disponíveis, mas você só irá receber aquilo que você tem capacidade também de suportar. Porque se você não estiver preparado, você não vai estar apto ali, estar recebendo. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. E Tiago vai nos dizer o seguinte: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, nossas oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas de Deus que Ele nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos
de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos da terra. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período da terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes mesmo de chegássemos aqui. E Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois que você morrer, depois que eu morrer, depois que cada um de nós partirmos. O mundo é ciclo, é movimento. A vida é cíclica, a vida é movimento. Ninguém é eterno aqui nessa terra. A eternidade é depois da morte, para aqueles que a alcançam. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. E a Bíblia nos diz o seguinte: abençoou-os dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se rastejam pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas deles sobre a terra. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. E a Bíblia diz o seguinte: vocês têm algumas coisas que não tenham sido dadas por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se estivessem realizado alguma coisa por si próprios? Uma vez um casal deixou que tivéssemos ido de férias e usássemos a sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Foi-nos dito: usem-na como se vocês fossem donos e pertencessem a vocês. Então foi isto que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos, e até nos divertimos muitíssimo pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Então tomamos um cuidado especial com tudo que ali estava. Não nos pertencia, mas nos foi dado por direito a estarmos usando naquele tempo ao qual estivemos por ali. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos, sem sermos proprietários dela. A vida aqui é assim. Tudo que Deus nos dá, nos abençoando, é para que possamos, estar usufruindo da melhor maneira possível. Mas é aquilo que a gente já conhece. Nós não iremos levar conosco. Só poderemos desfrutar aqui nessa terra. E os nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Isso é o princípio da mordomia. Cuidar daquilo que Deus nos determina, nos designa, como posses, por um breve momento ao qual estamos tendo isso em mãos, para cuidar da melhor maneira possível. E a Bíblia diz: os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou a sua riqueza ao cuidado dos servos, enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente cada um tinha condição de suportar. E o dono diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o seu próprio desempenho ao lidar com o que lhe foi dado, com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus, e Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Em segundo, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade.
Eu o porei a cargo de muitas coisas, disse o Senhor. Então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria de meu Senhor. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste como uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. E nele, para muitas pessoas, o dinheiro é o maior porque Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. O dinheiro é energia. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade muito importante. E Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, que são as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, que são as verdadeiras riquezas. A propósito, a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Você tem essa capacidade de recebê-las, se elas vierem? E Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera, mais responsabilidade Ele espera que você seja. Isso é o princípio da mordomia, para que possamos cuidar com sabedoria, com graça, com temor, com responsabilidade, de tudo que Deus nos designa. E o tema dessa reflexão é: a vida é um teste e uma incumbência de confiança. E o versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Está em Lucas 16:10. Pergunta para refletir: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Quem são mais importantes para mim? Na minha escala de prioridades, quem tem sido as prioridades? Minha família, Deus, serviço, saúde, alimentação. Quais têm sido as minhas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? Você tem cuidado bem? Como esse princípio da mordomia, das coisas que Deus tem destinado em suas mãos? Ou tem sido como aquele servo que recebeu um talento e enterrou porque temeu? Para refletir. Deus abençoe seu dia. Um beijo no coração. Fique com Deus.